Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente estava aqui fazendo um pré-aquecimento. Que legal, Nil, com certeza. Com certeza vou aceitar sim. A gente estava fazendo uma pré-conversa aqui que, na verdade, é um reverberar do que foi o encontro, né? Foi essa semana, gente? Me ajuda. Semana passada, dia 17, né? Foi isso? Foi. Você tá loucaça, gente. Tava aqui pedindo até referência de como eu integrar tantos calendários. Que foi o encontro que teve das relações étnico-raciais e o Nil ele perguntou como eu me identifico, né? E a gente começou essa pré-conversa aqui. Vamos lá, então, né? Muito legal, né, Nil? Foi bem legal, gente. Foi bem legal. Que bom que vocês gostaram. O objetivo é esse mesmo. Terão outros, né? Encontros em que vocês podem participar, que vai tratar dessa temática. O curso anterior eu projetei ele, algumas pessoas até participaram, né? Se eu não me engano, dessa turma participou a Carla. Ingrid, você participou também da edição anterior ou não? Não lembro agora. Enfim, eu sei que a Carla participou, não vou lembrar todos os nomes. Mas o que aconteceu na edição anterior? Eu achei que as discussões elas eram muito importantes, né? Num contexto maior, e ela ficava regrada aquele grupo. E aí eu percebi também que outras falas, né, outros discursos, elas se tornam importantes também para a gente perceber a necessidade de se tratar de determinadas temáticas, né? Então, nessa edição, o curso de extensão ela abriu com menos vagas, entretanto, a gente abriu com essa possibilidade, né? Mesmo que o aluno ele não participe do curso de extensão, porque tem algumas etapas que são do curso de extensão, de pesquisa específica, a gente acaba tendo esse contato com. Eu achei melhor fazer esses encontros, né, com outros profissionais de outras áreas, né, que trazem essa questão, que são temáticas que fazem parte, né, do nosso contexto social e também, e muito mais nós professores, né, do nosso contexto educacional. Porque o que eu sinto num contexto educacional é que quando a gente fala sobre essas questões das relações étnico-raciais, elas parecem conversa de outro mundo, sabe? Ai, mas como isso, né? Como acontece? Não sei até se vocês viram, né? Hoje foi noticiado uma delegada que ela é afrodescendente, né? E que ela foi impedida de entrar na Zara e filmou ela entrando na Zara com um monte de policial, não sei o quê, atuando mesmo na loja. Então a gente percebe a necessidade de conversar sobre isso, né? Sobre demonstrar perceber o outro. Então, não é só a questão do negro, e talvez a questão do negro seja a questão mais latente hoje, né? Que a gente está mais explícito, as pessoas estão falando. Mas quando a gente percebe a questão do marco temporal, se vocês tiverem uma experiência de estar com os alunos, né, de ensino médio e perguntar para eles o que é o marco temporal, eles não vão saber, né? Eles não vão, eles não entendem o que é, qual que é o direito. Então, eu acompanhei, não sei se vocês acompanharam, né? Gente, a professora fazendo o que ela não faz, é a aula, né? Os infernos, vamos lá. Mas é aula também, viu, gente? Se alguém perguntar, eu dei aula. Que foi a polêmica, que foi o discurso de hoje do nosso presidente. Falo nosso porque ele nos representa, né? Ah, não é meu presidente. Infelizmente é para quem votou nele. Desculpa, mas infelizmente. Mas e ele falando que ele fez o discurso de abertura na ONU e ele falando das coisas assim, como se o Brasil fosse
o país tropical abençoado por Deus, né? Não sei quem teve a possibilidade de assistir, quem não teve, assista. Porque, assim, gente, eu olhando, eu falava, todas as pessoas que fazem parte, né, da família, né, assim, me dá né, eu respiro muito fundo, assim, porque eu analiso o discurso, então eu preciso ter esse contato com essas análises aí, então, e eu tenho que estar desprovida de uma opinião própria. Entretanto, contudo, eu ainda não consegui isso. Então, toda vez que eu vejo, assim, me dá um negócio, assim, que eu, né, e isso é algo que eu, Lilian, me sinto, assim, é muito complicado, é vergonhoso, né? Então, e ele falando que o desmatamento, as queimadas tinham diminuído, que o desmatamento tinha diminuído, porque estava tendo supervisão e que não sei o quê. Gente, mentira, né? Porque a gente consegue perceber, no nosso contexto até de noticiário, quantos lugares, né? Ele está tendo queimada e está tendo, assim, não tem quantidade de pessoas para poder combater. E aí ele falando do recurso hídrico, que o recurso hídrico estava tudo bem. Eu falei, gente, e os apagões, né? E começa a te dar um negócio. Eu não sei, e eu acho que eu comentei isso ontem, quem estava na pré-conversa de ontem. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo, eu comecei a perceber que à noite, depois de um determinado horário, diminui a pressão da água. E eu comecei a notar que diminui a quantidade de água que vem também, né? E eu falei, gente, eles estão fazendo racionamento de água. Só que isso não é algo que está posto, né? E aí eu falei, gente, o negócio realmente não tá bom, né? E a gente volta, remete a uma questão que foi, eu acho que a maioria de nós vivenciamos os apagões, né? Que ficava um tempo forte, sem energia, até que foi, estabilizou, fez todo o planejamento estratégico para diminuir essa questão. E aí um outro ponto que ele tratou foi a relação de vacinas, né? Que ele é o cara que não foi vacinado. Eu falei, cara, oi, né? Enfim, então, quando a gente vai olhando essas coisas assim, é um pouco complicado, né? Então a gente fala um pouco dessa questão até da vacinação, né? E aí entra, você vê como a pessoa que é da letras, ela vai buscando as informações, né? A gente vai analisando o discurso, a gente vai buscando informações. Aí entrou aí eu vi uma outra, estava vendo uma outra notícia que a Secretaria do Estado de São Paulo pede que todas as diretorias façam os apontamentos de caso de Covid dentro das escolas, né? Porque não sei como é que cada um está vivendo a região, mas aqui em São Paulo nós estamos meio que no ensino híbrido, as escolas estão funcionando, né? Tem um rodízio de alunos, então sempre vai em torno de 20 alunos para a escola, por turma. Isso no montante é muita gente já. Né? A gente pega escola grande aí que tem 10 turmas, então são 200 pessoas e mais o corpo diretivo e administrativo. E na unidade, uma das unidades escolares que eu estou, né, que eu tenho ministrado aula no METEC, toda semana tem um caso, toda semana aparece, etc. Aí foi tratado que esses casos devem ser comunicados à diretoria de ensino. E as escolas fazem isso semanalmente. Só que a Secretaria do Estado, ela não publica o relatório de contaminação de Covid das escolas desde abril desse ano, né? Então, e a gente começa a refletir um pouco sobre o que é transparência pública,
né? Tipo, qual é a história que querem que a gente acredite? Então, essas são as coisas que às vezes elas me levam a refletir um pouco mais sobre essas questões sociais, né? Quando a gente traz essas reflexões, não é que nós queiramos, né, que os estudantes sejam partidários, os estudantes sejam, ou a pessoa, o indivíduo seja, né? Não, mas que comece a perceber como isso tudo ocorre, né, gente? A gente vê, eu sinto assim, eu sinto a dor de cada um de vocês, né? Quando eu converso com o Gustavo, assim, que ele fala, poxa, professora, eu tive que adaptar a escola, porque, né, com essa pandemia, né? Então, professora, eu não estou conseguindo fazer estágio porque tá assim na minha cidade. Então, eu talvez seja um professor privilegiado em relação aos meus colegas de fã, porque eu consigo ter de alguma forma contato com cada um de vocês e eu consigo também entender um pouco da situação de cada um de vocês, entender onde vocês estão, como vocês estão, né? E todo esse percurso. E aí, quando eu olho isso me deixa muito sensibilizada mesmo. Por quê? Porque você vê que o país ele tá andando tão bagunçado, né? Cada um fazendo uma forma, cada um observando de um jeito e querendo, né, que o seu estado, o seu município ande de um jeito, que essas questões sociais elas acabam passando. Então, você discutir a questão a mulher em relação à pandemia, o que foi essa mulher na relação da pandemia, né? Saiu estudos que mostram que a mulher negra ela foi ela entre as mulheres foram as mais contaminadas e a mulher negra ela foi mais que a mulher branca. Mas aí a gente para e analisa por que isso. E quando você leva nos contextos escolares e essas discussões, elas ficam muito perdidas, né? Por quê? Porque é um falando, mas eu sempre penso assim, se eu tiver, quanto mais pessoas eu tenho falando e refletindo sobre isso, mais a gente tem, né, uma possibilidade que algum mundo fique melhor mais para frente, né? Esses dias atrás eu estava discutindo a questão do trabalho freelancer, né? Como é que é isso? Gente, eu sou velha. Pessoas velhas começam a se preocupar com eu vou encostar meu burro aonde, né? Então, a gente se preocupa com a questão da aposentadoria, como é que vai ser, quanto tempo que eu vou ter que trabalhar, enfim, essas coisas. E para o jovem, isso é muito relativo, né? Se eu estou ganhando dinheiro, eu não preciso, né? Eu não preciso de aposentadoria. E aí, falando dessa questão do freelancer, né? E muitos de vocês devem fazer freela de tradução, né? De verificação de material, revisão, né? Enfim, é uma forma de trabalho. E sente um pouco de estabilidade, porque às vezes você tem trabalho, às vezes você não tem trabalho. E você tem que se virar com isso, né? Então, eu comentando isso, falei, gente, a questão do freela não é a grana que você ganha, né? Porque se você ganha 1.000, você não sendo assalariado e CLT, e você ganhar 2.000 como freela, pode ser que no próximo mês você não tenha esses outros 2.000 de novo, né? Porque é estável o mercado e vem conforme demanda. Então, a gente tem que parar e olhar isso com calma. Isso faz parte de política pública, né? A gente sabe dessas coisas relações governamentais, já é uma demanda do neoliberalismo que vem vindo com muita força e está chegando, e as pessoas estão aceitando, e está tudo bem, né? Porque permanece emprego, enfim. Então, quando a gente pensa em todas essas questões aí de temas, elas perpassam, né? Elas estão fora mesmo daquilo que a gente está estudando às vezes, porque são outras realidades, são outras formas, e isso precisa discutir. Né? Eu vejo como necessário essa discussão. Não como uma discussão política,
mas uma questão social. Ah, porque a professora é esquerdista, porque a professora é da direita. Não. Lilian, pessoa Lilian, eu não consigo aceitar a ideia, gente, né? Então, falo novamente, assistam, né? Reflitam, porque são determinadas demandas que você olha e fala assim, ok, né? Como é que é isso? Como é que as pessoas olham isso? É normal, né? Então é normal você ter aí o caso da delegada que ela Nazara, nossa, gente, é uma baita de uma empresa, né? Que coisa. E aconteceu isso, foi atuada, né? Então, e quantas outras pessoas, né? Eu tenho discutido muito sobre essa questão da alfabetização de pessoas mais velhas, né? De pessoas que têm mais de 50 anos, etc. Todo mundo aqui conhece alguém que não teve a escolarização completa. Todo mundo. Não tem um aqui que não conheça. E a pessoa, às vezes, ela pega um formulário, né? Esses formulários que estão online agora, vamos pegar a lista de presença de evento, né? Que é bem uma coisa bem simples até. A pessoa não vai conseguir responder. Por quê? Porque ela não tem um determinado letramento, tem uma certa dificuldade. E hoje você tem a lei de proteção de dados, que a pessoa não pode preencher mais papel, tem que fazer online. Como é que é isso? Olha como a gente vive numa sociedade que ela está lá na frente, mas a gente está aqui embaixo ainda. Então, como eu olho todas essas discussões aí, né, falando aí, pensando nessas reflexões. Bom, nossa, gente, falei pra caramba, né? Desculpa aí. Professora tem esse mal mesmo. E eu vou falar no e-book 3 agora, vai. Pokémon vai. E no e-book 3, antes da gente entrar no e-book 3, gente, por favor, não esqueçam de responder a CPA, tá? Por favor, não esqueçam de responder a CPA. Por quê? Porque essa semana eu fui chamada a atenção de novo que eu devo lembrar os alunos de fazer a CPA, porque vocês não responderam a CPA. Respondam a CPA. Vai falar mal da professora? Pode falar mal, mas fala da professora, tá? Então, por favor, respondam a CPA, né? Você vai ser nem aquele mantra do compre batom, sabe? Compre batom, não. Faça a CPA, faça a CPA. Sabe? Toda semana agora eu vou mandar mensagem até vocês todos responderem a CPA. Por favor, avaliem o professor, porque. Ah, mas olha, professora, você. É, é, você não falou da CPA. Falei, tô falando, né? Tá aqui. Vamos lá, então. O Nil tá trouxe um relato aqui, né? Eu quase discuti com o meu chefe sobre o cara de pau nesta hora. Do qual hora? Do auxílio você tá falando, Nil? Que ele falou do auxílio emergencial de R$ 800? É isso? US$ 800. Em quantas mil pessoas tem que viver, né? Ai, tá bom, né, gente? Eu nem falo mais nada. É que conforme. E eu peguei um ao vivo que eu queria ver o chat, assim, né? Que eu gosto de ver as interações no chat. Eu peguei um ao vivo da Gazeta do Povo. Nossa, gente, desculpa. Mas tinha muito gente defendendo, né? Ai, mito, ai, meu líder, ai, meu... A minha sensação foi assim, a pior. Mas enfim. Vamos lá. ENAD 2004. 2014. Ai, professora, de novo esse negócio. Pois é, ENAD 2014, gente. Eu falo e vocês vão na minha. Então tem lá. Tem um texto, né, do escritor, da obra do escritor Arvin Wish, em que ele trata sobre a questão de
sociedade, né? E como essa sociedade ela vai modificando, e o texto está lá em inglês, etc, etc. E a discursiva, ela pede o quê? Para tratar como a variedade linguística ela é uma manifestação da diversidade social e histórica. Que questionário de ontem, Alexandre? Isso você está falando? Do Enad? Tem que conversar com a professora Margarete. Você está na comunidade Enad, não está? Sim? Não? Talvez? Tá. Então, lá na comunidade Enad, você tem um fórum de dúvidas que você manda a mensagem direto para a coordenadora Margarete, lá no fórum. E aí ela responde o que você precisa fazer, tá? Ontem teve um encontro também, Alexandra. Se eu não me engano, esse encontro. Não, se eu não me engano, não. A verdade teve um encontro que foi gravado e ele foi disponibilizado também na comunidade NAD 2021, tá? E tratou bem sobre essas questões. Então, voltando aqui para a nossa questão discursiva, é uma dissertativa, né? Discursiva. A variedade linguística como uma manifestação da diversidade social, histórica e cultural. Então, ele pede, nessa questão, ele pede 3 pontos, perceba. Ele quer que você trate sobre a questão da variedade linguística, pensando na diversidade social, a questão histórica e a questão cultural. Então, são 3 pontos que você precisa abordar. Esse é um tipo de questão em que não é pede, né, que você pode responder em língua portuguesa, etc. Então, olha lá, e ele traz o que ele quer. E percebam, isso você tenha lá sempre, quando a gente faz o cálculo, né? Eu tenho cerca de 10 linhas, eu tenho que falar sobre a variedade linguística, como esse fenômeno ocorre, 2 exemplos e como isso está ligado à questão social, histórica e cultural. E ele distribui esses pontos aí. Vamos lá. O que é variedade linguística, pessoas? Pode escrever aqui que a gente vai conversando. Toca a música do gás agora? E aí, o que é variedade linguística? São as diversas formas de linguagem. Boa, começo, né? Então, a variedade linguística é as diversas formas do uso da linguagem. Tem mais alguma coisa aí? Quem complementa? E aí, gente? Ai, vamos lá. Costumes de um determinado. Então, isso é cultural, em mil. Costumes de um determinado povo é cultural. Pertencentes a cada região do país. Olha aí, Carla já colocou, são as diversas formas do uso da linguagem pertencentes a cada região do país. Então, a variedade linguística, ela é regional, né? E ela é criada a partir das experiências de uma determinada população, tá? E varia de conforme diferentes regiões. Boa. Então, isso é variedade linguística. Como esse fenômeno ocorre? Aí entra lá a questão que o Neil traz. Então, este fenômeno ocorre por meio das interações entre as populações, né? Entre falantes de uma língua. Então, quando eu tenho, só para a gente exemplificar, quando eu tenho a migração de haitianos no Brasil, você provavelmente vai ter uma variedade da língua portuguesa, percebe? Sim,
Nosso país é isso, Nil. Então, dois exemplos disso. A variedade linguística, ela pode se dar por outras formas também, né? Esse fenômeno ocorre quando eu penso, não é só a população, mas também por meio das tecnologias. Então, lembre, né, quando a gente utiliza internet e e-mail, ele faz parte do quê? De um vocabulário de língua estrangeira, é o estrangeirismo. Isso é importante da gente lembrar lá na hora, né? Então, a variedade linguística, ela ocorre por meio das interações, né, entre os falantes e ou, né, os estrangeirismos que adentram, né, dentro de um contexto social. Então, dois exemplos sobre isso. Eu posso falar sobre essa relação da migração, né, de populações num determinado contexto social. Então, quando a gente pensa na nossa língua portuguesa, nós temos influência do povo africano, holandês, grego, latim, e assim vai, né? Tem todas essas variantes. E você tem regional, né? Então a gente comentou até que quem fala português do Sul e o português que é de São Paulo são diferentes, por quê? Porque foram processos migratórios diferentes. Isso é um exemplo. O segundo exemplo, ele está relacionado ao uso de tecnologia. Então, quanto mais você permite que as tecnologias e outros contextos culturais entrem, né, dentro de um país, mais vai ter essa miscigenação de informações, né? Então, mais vai ter essa variedade linguística. E a variedade linguística, ela também não está só relacionada à região, mas ela também está relacionada à área. Então, se eu penso na área hoteleira, é completamente diferente da área da enfermagem. Entretanto, ambas têm um contexto de variação linguística. Isso é importante também pensar, tá? E a questão da diversidade social, histórica e cultural. Então, a gente acabou falando aqui, né? Quando a gente pensa na variedade linguística, os três aspectos são essenciais. Social, porque é a interação entre as pessoas, né? E como elas se portam socialmente, como elas interagem, né? Como elas se comunicam. A questão histórica é quando eu reflito como ocorreram os processos migratórios dentro de uma determinada cultura. E cultural, que é o quê? Você ter referências culturais diferentes do que aquela originária, né? Então, quando a gente pensa na língua inglesa, o que foi o que é a variante linguística na língua inglesa? É quando eu penso historicamente nessa questão dos vikings, né, dessa mistura entre povos, que tem lá os bretões, os saxões, etc, etc. E aí você tem a questão que é de hoje migratória, né? E tecnologia. Percebam que as variantes linguísticas atuais elas percorrem pelo mesmo processo, migração e tecnologia, tá bom? Isso faz parte do histórico e faz parte da atualidade também, certo? Bom, e aí dúvida, gente, inquietação, alguém quer trazer algum ponto a mais? Então, vejam, então você tem 4 partes aí de pergunta, você vai ser avaliado em 4 partes, né? Estejam sempre atentos o que está sendo pedido, né? E se você atendeu. Isso é para essa, né? Eu lendo esse tipo de questão aqui, e eu fiquei refletindo sobre algumas questões de concurso, né? E é bem isso. Se você deixar um ponto para trás, você perde nota, né? Te tira décimos ali de nota. Falando um pouquinho do nosso e-book 3. O nosso e-book 3 faz uma referência sobre a questão, né, da escrita, o quanto que às vezes a escrita ela está longe, né,
da fala, né? E as influências, as questões de influências, né? E aí a gente entra bem nessa questão que a gente acabou de falar da dissertativa, que essas diferenças culturais, regionais e enfim, de outras questões também que interferem na língua, que pode ser tecnologia, né? Pode ser processo migratório, pode ser área específica, né? Então isso também tem uma influência na língua e, e associações, né? Então hoje quando a gente pensa nessas globalizações e como eles vão como isso vai interferindo no contexto social, a gente vai percebendo a existência, né, dessas novas formas assim de pensar. Então, quando a gente olha, eu sempre comparo, eu falo de São Paulo porque é a minha referência, mas quando a gente olha, você tem uma um restaurante que tem comida angolana, você fala, nossa, isso aqui faz uma baita interferência social, né? Então, quando você tem a esfirra, né? Que é uma comida tipicamente árabe, né? Claro que a gente fez adaptação, a comida japonesa também tem adaptação. Entretanto, é de uma origem diferente e faz parte. Então, você vai percebendo que isso vai interferindo, né? Na língua, nos aspectos, enfim. E aí você tem as vowels e as consoantes, que está lá no material didático de vocês, e ele faz um aprofundamento, né? O autor faz um aprofundamento sobre as vogais, né? Então, no contexto comum, a gente fala que é o ABC, A, E, I, U, O, I, U. Entretanto, ele vai mostrando como isso vai modificando. Então, para a letra A, eu tenho car, farm, park. E aí, isso é muito legal, né? Isso, na hora que eu estava pensando, assim, na nossa aula, etc., eu falei, é importante ressaltar. Então, quando eu tenho car e scare, como é que eu falo, como é que a minha articulação, eu tenho trazido muito isso, né? Como é que todo o meu aparelho fonador, ele se coloca nesse car? Tá aberta, car, né? Car. Aí, scare. Olha como fecha, até você dá uma scare, care, né? Dá uma fechada. Então você percebe que a letra, ela dá uma repuxada, né? Can. Olha aonde vai a língua, né? Can vai para lá no céu da boca. Então, isso é legal fazer essas formas para que se possa perceber essas variações, né? Então, por mais que eu fale que o A é EI, nem sempre vai ser som de EI. A verdade é hate. Olha lá, o hate, né? Como é take, como é esse som. E observando isso. Então, tem da letra I, né? Que é o E, hant, well, melt, e assim vai. Do I6, Win, Kit, Mine, Time, Wife. E ele vai mostrando pelo som, Dirt, Sir, Third, como é que vai, todo esse aparelho fonador, assim, ele vai se movimentando. Isso é bem legal de ir treinando. E treinem com palavras diferentes, né? Hot, not rock, hope, not zone, e assim vai. E aí tem, né, do O, do U também, Blush, Fan, Just, June, Rully, Use. E aí lembrando que o som é a menor unidade sonora, né? A menor unidade sonora do fonema, da palavra. E isso interfere também. O que interfere na pronúncia, né? Dos nativos para os dialetos que são criados a partir das variações linguísticas. Da onde eu venho? Qual é a minha, quais são as minhas, qual é a minha língua materna, se eu tive uma língua materna. Então, isso faz uma grande diferença. Por quê? Porque quando eu aprendo língua, eu acabo
trazendo para os meus aspectos que são de língua materna. Então, isso faz uma grande diferença, né? E quando é que o professor ele observa isso, né? Quando ele começa a perceber que esse aluno ele tem determinada dificuldade com determinado som, né? E isso mostra. Então, não tô sendo preconceituosa, tá, Nil? Mas falando do baiano, se você pegar a sonoridade da fala do baiano falando inglês, é muito legal. É diferente. E aí você vai olhando isso, e aí você vai comparando com outros, né? Com outras pessoas de outras regiões do país, e comparando a língua inglesa entre esses. É muito legal. Né? Então, por quê? Porque a gente acaba trazendo para a nossa origem, né? Para a nossa língua materna, tá? E aí ele traz essa questão da importância de você saber muito bem o ponto de articulação. Se está na boca, se está na fala, como é que é isso? Está na boca, está na língua, está no dente, está nos órgãos, né? O que é que está acontecendo? E observar como ocorre essa transcrição fonética, né? Então, tentem sempre fazer o teste com palavras básicas e depois vai, né? Aprofundando essas palavras, daí observando como isso vai acontecendo no próprio falar, né? Na própria condição. E aí ele traz, né, a questão de vowels e consoants, o quanto às vezes uma uma vowel não tem som de vowel, tem uma som de consoant. E ele traz o exemplo lá que é do A e do N, né? EN, que é o e uma na nossa tradução de língua. E para finalizar, eu trago aqui uma indicação que é o do dicionário Michaelis, que está online, que vocês têm, né, a transcrição fonética, você tem a palavra, o significado e você pode ouvir o som também. E aí ele tem um aplicativo também que ajuda bastante nessas questões. Dúvidas, inquietações? Olha lá, o Nil tá falando, né? Já fiz graça falando em inglês, inclusive. Pois é, porque na verdade você tem essa questão, né, da fala, né? Eu acho da fala do. E não é do baiano, né? Porque é regional também. É de algumas pessoas da Bahia, de algumas regiões da Bahia. Ele tem uma fala mais carregada. E essa fala, quando ele puxa para outra língua, ele leva. É muito engraçado. É muito legal. Para qualquer uma das línguas. Então é importante isso. Fala, Nil. Na verdade, teve uma novela, inclusive, Família Promete, e Mauro, acho que é Paulo Betti, que eles eram nordestinos e falavam o My God, sempre assim, puxados, né? E marcou isso na época. Tem essa diferença significativa, sim. E aí você vai, conforme vai aprendendo. Tá dando muito ruído, Nil. Tá dando muito ruído o seu microfone. Obrigada. Quando você vai aprendendo, né, essas diferenças, você vai percebendo que o som, que aquele que tá ali, ele é diferente do som que você tá falando. E aí uma outra prática bem legal, assim, que é claro que toma tempo, né? Mas é você gravar o seu som e comparar com o que você está ouvindo e usar o seu som e o som original para você ir percebendo aonde que está a sua falha, né? E é isso, gente. Bom, vou terminando a nossa aula de hoje. Dúvidas, inquietações, passa lá no fórum de dúvidas. Muito obrigada pela presença de vocês. E é assim, gente, estamos juntos, tudo misturado. Qualquer coisa, é só chamar, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa semana para vocês. Até mais.